Meu nome é Adriano Chertak, eu sou formado em gestão comercial, pós-graduado em neurociências e comportamento, entre outras formações que é papo para um outro momento, tá? Sou estudante do mercado financeiro e investidor pessoa física, um investidor comum. E é um pouco disso que nós queremos trazer aqui para vocês hoje, tá? A nossa ideia é levar informação para aquela pessoa que quer começar a investir, não sabe nada, mas também levar insights para aquelas pessoas que já investem e que quer melhorar os seus investimentos. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje e eu vou conversar com o Guilherme Ferreira. Tudo bom, Gui? Tudo ótimo, Adri. É um prazer estar aqui contigo, fazendo algo que eu já gosto de fazer há muito tempo, que é compartilhar conteúdo, conhecimento. Então, eu sou Guilherme Ferreira, consultor de investimentos. Eu sou formado em ciências biológicas, totalmente diferente do que eu faço hoje, mas eu fiz transição de carreira já tem alguns anos e hoje eu vivo de consultoria de investimentos. Eu sou aquele profissional que indica aonde cada um deve alocar seu dinheiro, mas antes disso é importante que as pessoas tenham uma educação financeira. E eu comecei dessa forma a fazer minha transição de carreira. Então, sendo assim, é a oportunidade de vir aqui trazer esse conteúdo para você que está começando a investir ou que já investe, né, como o Adriano falou, mas que deseja aprimorar a sua forma de investir, né? Porque sempre tem muito a melhorar, até quem já está há anos no mercado. Eu percebo que, assim, dos cursos que a gente faz, né, daquilo que a gente estuda, nos grupos de estudos, apesar da pessoa estar fazendo um curso ali, eu vejo muita dificuldade das pessoas na falta de ter alguém que pega na mão e fala, ó, clica aqui, clica ali, né? E eu acho que todo mundo seria muita coisa, mas uma grande maioria pensa em investir, quer ter uma renda, quer ter um dinheirinho ali saindo de algum lugar, né, Gui? E uma das coisas que eu tenho dificuldade, que eu tive dificuldade, né, logo no começo dos estudos, foi dessa situação, de alguém falar, ó, clica aqui, clica ali, vai por esse investimento, vai por esse caminho que é mais tranquilo, porque às vezes as informações vêm tão jogada, tão de forma... aquilo que a mídia vende, né? Isso é fácil, você vai ficar rico, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas assim, é um passo de cada vez, né? E você como consultor, né, um analista CNPI, você entende essa dificuldade do mercado, Gui? Com certeza, Adri. Eu tive essa dificuldade também, viu? Hoje eu estou aqui como profissional de investimentos, CNPI, como o Adriano acabou de falar, é a certificação que permite fazer recomendações de qualquer tipo de ativo. Mas teve um processo para eu chegar até aqui, porque eu não tive educação financeira de base. E eu até falo para você que, acho que eu nunca te contei isso antes, então até você está sabendo aqui pela primeira vez, eu fiz vários cursos de investimentos, além daqueles que a gente acabou se conhecendo. Mas o primeiro curso que eu fiz, eu lembro que era só teoria. Não tinha nada aprofundado, não tinha demonstração de onde clicar. Só falava que tinha que abrir conta em corretora de valores, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas não falava como escolher uma corretora, o que era uma corretora de valores, porque até então eu só conhecia os bancos tradicionais. E uma coisa é você saber que tem que abrir uma conta, outra coisa é saber como fazer isso, né? Como Onde você clicar, falou, né? onde clicar. Eu tive muito essa dificuldade. E aí eu paguei um curso e depois fui aprender com conteúdos gratuitos no YouTube. Então a gente espera que o que a gente está trazendo hoje traga valor para você que está aqui nos assistindo, porque talvez você já tenha até feito um curso e não aprenda algum conteúdo específico, né? Porque foi o que aconteceu comigo. E tem que ser na prática, né? Porque a teoria, beleza, a gente precisa da teoria, mas a prática que vai fazer o diferencial, né? Que nem você falou, abrir a conta na corretora. Qual corretora eu vou abrir uma conta? Como que eu transfiro dinheiro lá para a corretora? Como que eu compro uma ação, um fundo imobiliário? E a gente acaba ficando meio perdido. Eu lembro, Gui, de uma situação, e eu acho que muita gente pode ter passado por isso, e se não prestar atenção, não tomar um cuidado, pode passar. Eu já perdi dinheiro achando que estava investindo. Eu tinha um pequeno fundo de garantia lá, peguei aquele dinheirinho que estava lá, que era bem pouquinho, mas para mim era muito, e dei na mão de uma pessoa, achei que estava investindo. E eu perdi esse dinheiro. Fato, real. E a partir dali eu falei, eu tenho que começar a estudar. E de pequeno a gente tem aquela cabeça, eu quero investir, eu quero ter uma renda, mas a gente não sabe por onde começar. E é que nem você falou, né? A maioria das pessoas não tem essa educação de base, né? E fica um pouco mais complicado. E acho que a nossa ideia aqui também hoje, e de levar esse conhecimento para a galera, é mostrar um pouco disso. Mostrar do básico.
Por exemplo, como eu faço para investir? Tá bom, eu tenho que abrir conta numa corretora. Abrir conta numa corretora e, óbvio, cada corretora vai ter ali o seu passo a passo para abrir essa conta. E quando você abre a corretora, o que você encontra lá, Gui? Abri a conta na corretora, tá bom. Acessei a minha conta. O que eu vou ter lá para investir? Eu gosto de fazer analogia de corretora como se fosse um grande mercado, mas um mercado que não tenha produtos próprios, né? Porque a gente sabe que em alguns mercados que a gente vai, tem vários produtos lá que são produzidos por ele próprio, né? Não é o caso da corretora, porque a corretora ela não tem nenhum investimento que é dela. Ela nada mais é do que um mercado que tem vários produtos de fornecedores diferentes. E esses fornecedores são a bolsa de valores, que tem lá as ações, os fundos imobiliários, depois a gente fala mais sobre isso, e produtos de bancos. Vários bancos, né? Inúmeros bancos. E dependendo da corretora, a gente vai ter mais opções na parte de renda fixa, vai ter mais opções de fundos de investimento. É uma coisa que varia muito de uma corretora para outra. Então vai muito do objetivo. Tem corretora que é mais focada no cliente que é leigo e tem corretora que é mais focada naquele cliente que é mais técnico, que é mais avançado e tem uma variedade maior de produtos. Só que aí tem outros fatores para a gente avaliar também. Se a corretora é muito grande, tem muitos produtos para oferecer, ela tende a ter mais taxas também. Então, tem que ficar atento com isso. Tem formas de se isentar taxas, que é um assunto para outro momento também, a gente não vai conseguir falar disso hoje, mas que a gente tem que levar em conta, sabe? A corretora tem que atender ao seu perfil. Se você não se identificar com a corretora, não vale a pena. Olha outras. E eu, particularmente, não recomendo ter conta numa única corretora. Eu acho que vale pelo menos umas 2, 3 corretoras para de bom tamanho. Pulverizar muito também não é legal. Eu fiz isso quando eu comecei também, porque eu queria conhecer um pouco de tudo, mas depois eu percebi que fica bem complicado na hora de declarar um imposto de renda. Então, para facilitar, eu concentrei em algumas corretoras principais. Eu como investidor iniciante, eu penso na seguinte situação: para não ter muita coisa espalhada pensando na corretora, e aí trazendo para a galera que está mais acostumada a ter uma conta num banco, eu acho que é assim, eu tenho conta em só uma corretora, né? E eu consigo me achar muito bem ali dentro Que não é errado também. dessa corretora. Então isso facilita, porque eu acho que se eu começar a abrir muito campo, várias corretoras, daqui a pouco eu estou perdido. Aí eu tenho um pouquinho aqui, um pouquinho ali e não estou sabendo anotar nada, que é um dos pontos importantes, né? Não é só chegar lá, comprei uma ação, comprei um fundo imobiliário e não faço mais nada. Você tem que ter as suas anotações, você tem que ter um controle, né? De o que você comprou, quanto você pagou, o quanto você está investindo na ação e quanto você está gastando de taxa também, né? Acho que é importante fazer esse controle, né, Gui? Sim, sim, porque muita gente deixa de fazer esse controle e quando vai ver, tá pagando tanto de taxa que não está nem compensando a rentabilidade que o investimento vai dar, né? E também, às vezes, está focado em aplicações que não tem a ver com o objetivo, né? Que isso aí é um assunto para a gente aprofundar muito também, porque quando as pessoas vão pensar em investir, como você falou lá no começo, todo mundo quer ter uma renda, quer ter um dinheiro extra, mas a pessoa não para pensar no objetivo primeiro. O quanto que eu quero de dinheiro a mais, quanto que eu estou disposto a investir do que eu ganho hoje para conseguir ter esse retorno lá no futuro. Porque o principal fator que faz com que a gente tenha retorno com os investimentos é o tempo. Warren Buffett, que você conhece, né, e a maioria do pessoal que está aqui nos acompanhando deve conhecer também, é simplesmente o maior investidor do mundo. O principal motivo para ele ter tido tanto resultado foi o fator tempo, porque ele começou quando criança ainda. E hoje ele está com mais de 90 anos, até se aposentou recentemente do cargo de empresário, mas o patrimônio dele foi se multiplicando ao longo do tempo, porque ele manteve uma constância. Tá, você trouxe o exemplo ali do mercado, né? Eu cheguei lá, eu tenho vários produtos de várias marcas e eu vou escolher aquele que eu gosto, aquele que eu identifico para ter na minha carteira, né? Que é assim que nós chamamos no mercado financeiro. Você pega aqueles produtos e coloca como se fosse dentro de uma carteira lá e aí você vai acompanhando o que está acontecendo dentro da sua carteira. Mas vamos lá, abri a conta na corretora, Gui, beleza. Conta na corretora, entrei, tem um monte de coisa lá. Um monte de produtos, né? Como você trouxe pra gente. Mas a gente poderia minimizar isso para o pessoal que está iniciando. Por exemplo, eu vou escolher um investimento. Eu tenho renda fixa, eu tenho renda variável
e depois eu vou ter outras vertentes disso, como, por exemplo, um fundo de investimento. Então, vamos falar da renda fixa. O que eu teria de renda fixa, né? O nome já diz, é uma renda fixa, então eu entendo que eu já consigo uma taxa pré-definida daquilo que eu vou ganhar. Seria isso? Sim e não. Porque a renda fixa, apesar do nome fixa, não quer dizer que o rendimento vai ser fixo o tempo todo. Mas a taxa pré-definida, sim. Isso é uma coisa que a gente encontra em todas as rendas fixas. Porque o que é a renda fixa, por definição? É um empréstimo. É você emprestando seu dinheiro a alguém. Ao banco, ao governo, a outra empresa. Você está fazendo um empréstimo. Se você não está fazendo empréstimo, então não é renda fixa. É outra categoria de investimento. Geralmente, renda fixa é mais adequada para quem está iniciando, porque é uma forma de investir mais previsível. Você sabe exatamente o quanto vai receber no final, ou você pelo menos tem um parâmetro. Porque, como você falou, tem a taxa. Né? A gente sabe que a taxa é X% do CDI, que aí já é um conteúdo mais técnico, depois, em outro momento, a gente aprofunda mais. Mas é uma taxa. A gente vê aquela taxa e vai ficar próximo daquilo. Se a taxa tiver uma variação, o seu dinheiro vai render mais ou vai render menos. Mas não vai fugir de um parâmetro lá, que já foi definido. Agora, a renda variável, não. Você coloca seu dinheiro, você não sabe o que vai acontecer. Você tem que ter uma expectativa ou você tem que estar seguindo uma análise de algum analista profissional credenciado. Não necessariamente eu, mas um analista que esteja acompanhando o ativo. Então, a renda fixa nada mais é do que, no lugar de eu pegar um empréstimo e pagar juros, eu vou emprestar o meu dinheiro e receber juros. É isso? É exatamente isso. Você está invertendo o ciclo. Né? Porque de onde que o banco tira dinheiro para fazer os empréstimos, né, para as pessoas que estão precisando, né, que estão endividadas ou que vão pegar o empréstimo para abrir uma empresa, elas pegam o dinheiro emprestado com o banco. Para o banco ter o dinheiro para emprestar para essas pessoas, ele capta esse dinheiro de outros investidores. Aí, lógico que a taxa de juros não é a mesma. Né? O banco cobra um valor do empréstimo muito maior do que o valor que ele paga de juros. Mas, né, se você está do lado do investidor, você consegue receber os juros. Não é tanto quanto o banco receberia, mas não é a isso que você deve se apegar. E sim o fato de que você está sendo remunerado pelo dinheiro que você emprestou. Então, para começar a investir, eu preciso mudar a minha mentalidade. No lugar de ficar comprando, pagando juros, gastando dinheiro de forma desnecessária, eu preciso ter um controle financeiro, separar uma parte desse meu rendimento para poder investir, certo? E a partir desse momento, eu começo a receber juros. Estou emprestando meu dinheiro e vou receber juros. É isso que é um investimento de renda fixa. E, por exemplo, você teria algo que você possa nos trazer para o público lá de casa, que eu falo assim, ó, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui e vou ter uma rentabilidade. Algo básico. Tem. E para quem está iniciando do zero absoluto, que é completamente leigo, eu indicaria começar pelo aquele investimento que sirva para a sua reserva de tranquilidade, despesas eventuais ou até emergência, né? Depende de como você preferir chamar. É aquele dinheiro que está disponível para você a qualquer momento se você estiver precisando. E esses investimentos, os mais adequados são o Tesouro Selic, que entre os investimentos do Tesouro Direto, é aquele que tem liquidez, na verdade todos têm liquidez diária, né? Mas o Tesouro Selic é o único que o valor que você coloca, ele nunca vai estar abaixo do que o que você colocou. Não existe nenhuma flutuação de preço. Não vou entrar nos termos técnicos aqui agora, porque isso é um assunto para outro momento. Mas o Tesouro Selic é uma boa alternativa para quem está começando, ou um CDB de liquidez diária. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, para quem não conhece. E o CDB é o dinheiro que o banco está captando para fazer os empréstimos, que é o que eu expliquei agora há pouco. Então, o Tesouro Direto, eu empresto dinheiro para o governo e ele me paga os juros do dinheiro que ele está usando. E exatamente. O CDB, eu empresto dinheiro para o banco e ele também me paga os juros desse dinheiro que ele está utilizando. A lógica é quase a mesma, né? Só muda para quem você está emprestando. Basicamente é isso. E eu acho que as formas mais fáceis de se começar é por esses investimentos. E aí, entrei na minha conta da corretora, eu vou procurar por esses produtos, ou um CDB ou um Tesouro Direto, e aí eu vou clicar lá num botão e vou colocar o meu dinheiro lá, é isso? Basicamente é isso mesmo. E se você precisar resgatar a qualquer momento, esses investimentos têm liquidez diária. Aliás, né, um ponto de atenção, o CDB tem que estar escrito liquidez diária, porque se tiver só CDB e não tiver a informação liquidez diária, provavelmente o dinheiro vai ficar preso lá até o vencimento. Né? Então, até foi bom ter voltado nesse assunto.
Então, um Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Se você precisar resgatar o dinheiro, se botar o dinheiro hoje e for resgatar amanhã, obviamente não vai ter dado tempo de render nada. Até porque toda a rentabilidade desses títulos de renda fixa tem imposto de renda. E quanto menos tempo ficar aplicado, mais imposto você paga. Mas o imposto é só sobre o que rendeu. Então, perder dinheiro você não perde. Essa preocupação não precisa ter. Né? Que você falou que perdeu dinheiro, né, com um tempo atrás, mas você não estava investindo por uma corretora. Né? Onde exatamente era? E aí entra aquela situação, a falta de conhecimento, a falta de interesse em buscar informação em lugares confiáveis, lugares que realmente têm um nome no mercado. E aí acabei perdendo esse dinheiro e aí foi onde eu decidi estudar. Guilherme, falando um pouquinho da renda variável, né? A gente falou da renda fixa agora, que eu empresto dinheiro ou para o governo ou para um banco e eu recebo uns juros em cima disso, em cima desse dinheiro. E esse termo renda variável, o que seria a renda variável? Como o próprio nome diz, renda variável é aquela que varia. E varia o tempo todo. Mas se você olha um ativo de renda variável e ele está num determinado preço, daqui a 1 hora você olhar de novo já é outro preço, completamente diferente, porque varia o tempo todo. Mas, por definição, assim, o que é a renda variável? Eu falei que a renda fixa era um empréstimo. Já a renda variável não, é você comprar um pedaço de algum determinado ativo. Por exemplo, ações, né, que é a forma mais conhecida da renda variável. Sim. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Você está comprando um pequeno pedaço dela. A ação é, por definição, o menor pedaço de uma empresa. Então, você pode comprar quantas ações você tiver condições de pagar. E fora isso, também tem os fundos imobiliários, que eu sei que você gosta muito também. Bastante. É gostoso ver o dinheiro pingar na conta. Exatamente. O fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar o imóvel propriamente dito. Você aplica lá R$100, hoje em dia R$10 você já compra uma cota de fundos imobiliários e é a mesma lógica da ação. Você está comprando um pedaço daquele fundo. Você não é dono do fundo todo, mas você tem um pedaço dele que é seu e correspondente àquele pedaço que você comprou, você recebe um pagamento, que aí não é juros, no caso, é dividendo, que é uma outra forma de investimento. Mas vamos lá, pro investidor pequeno, investidor comum, Gui, que é com quem a gente quer falar, certo? Você falou aí de se tornar sócio de uma empresa, mas aí para se tornar sócio de uma empresa, a pessoa precisa de muito dinheiro. É uma crença que muita gente tem, que eu também tinha, que eu achava que precisava ter valores muito altos e antigamente era assim mesmo. Antigamente um pequeno investidor não tinha acesso a esse mercado. Mas hoje em dia, com a forma como a Bolsa de Valores democratizou, e para quem não sabe, né, todo o investimento de renda variável é negociado pelo meio da Bolsa de Valores. E aqui no Brasil a gente só tem uma que é a B3, fica localizada em São Paulo, bem próximo ali ao centro, que a gente já esteve lá, inclusive, né, em eventos. Mas a partir de quanto eu consigo começar a se tornar sócio de uma empresa? Que nem a gente falou, não preciso de tanto dinheiro assim, mas eu tenho R$10, por exemplo, eu consigo comprar a ação de uma empresa? Consegue, com R$10 ou até com menos. Tem empresa que custa um e pouco, mas eu não recomendaria essas, né? Geralmente essas que tem de R$5 para menos são de empresas menos qualificadas. Não é uma regra absoluta, mas tende, né, a não ser empresa muito qualificada. Mas agora R$10, R$15, R$20, a gente já encontra empresas muito boas, de qualidade. Mas tem algumas de R$4 que são boas, que agora veio na minha memória aqui agora. Eu tenho uma em carteira. Eu acho que eu já até sei qual que é. É uma que trabalha com papel e celulose. Bem por aí. Tá, já sei qual que é. E é barato, né? E assim, o que você faz com os R$10 hoje? Você levantar, vai comprar um pãozinho, você vai gastar R$7, R$8, dependendo da quantidade de pães que você vai comprar, e você consegue se tornar sócio de uma empresa. Então, se eu comprar uma ação, eu me torno sócio de uma empresa, certo? E aí eu vou receber, eu vou ganhar dinheiro, eu entendo, com a valorização dessa ação, porque eu posso vender a hora que ela estiver valorizada e aí eu tive lucro. Eu posso receber dividendos dessa empresa, que é participação dos lucros da empresa, né? E a gente falou sobre fundos imobiliários, né? E isso, eu acho que é a parte mais palpável para as pessoas que estão nos assistindo, que estão em casa. E aí, como o Gui falou, eu gosto muito dos fundos imobiliários.
Galera, a partir de R$ 8, R$ 10, você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário e muitas vezes realizar aquele sonho. Por quê? Uma grande parcela da população tem o sonho de ter algo para receber alguma coisa. Falando português claro, eu quero comprar uma casa para alugar e ter um rendimento mensal. E quanto de dinheiro você vai ter que disponibilizar para comprar uma casa, né? Sei lá, vou comprar uma casa de R$ 400 mil para alugar ela por quanto? Por 2 mil? Por 1.500? E para receber esse aluguel. Mas você tem que investir muito dinheiro para começar a receber esse valor de aluguel. Com os fundos imobiliários, você basicamente compra um imóvel e já começa a receber aluguel praticamente no mês seguinte, né? Você investe R$ 10, óbvio, pessoal, é tudo proporcional ao valor que você está investindo. Se você está investindo R$ 10, você vai receber proporcional aos R$ 10. Se você está investindo R$ 1.000, você vai receber proporcional aos R$ 1.000. Eu acho que é muito palpável você comprar uma cota de um fundo imobiliário que custa R$ 10, R$ 50, R$ 100 e no mês seguinte você vê caindo 8 centavos na sua conta, 15 centavos, 60 centavos. Então acho que fica muito palpável isso pro público que quer iniciar, né, Gui? Apesar que a gente vê muito falar por aí que quem está iniciando não deveria ir para os fundos imobiliários, e sim para as ações. Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo que realmente quem está com valores menores e está buscando mais valorização, pensando mais no longo prazo, as ações têm muito mais potencial de retorno. Fundo imobiliário ele é um ativo para renda imediata. É para quem já tem um valor grande e deseja já receber o valor mensalmente, como você falou, né? Sem precisar comprar um imóvel e colocar para alugar. Porque aí você tem que ter aquela burocracia toda de se preocupar com o inquilino, aquele monte de questões burocráticas, enquanto que no fundo imobiliário não tem nada disso. Você simplesmente vai lá na bolsa, compra a quantia de cotas lá que você tiver condições e, como você falou, você vai receber proporcional. Agora, fundo imobiliário não é o ativo para quem está começando e espera uma grande valorização, porque o fundo imobiliário tem uma característica, ele tem que distribuir 95% de todos os lucros que ele tem mensalmente. Então, realmente, você tem uma renda imediata, mas essa renda, ela não significa que o valor total que você aplicou vai se multiplicar. Vamos colocar números aqui para ficar mais palpável. A gente comprou uma cota por R$ 100, que eu acho que fica fácil de visualizar. Fazer a conta, né? Isso, é só número redondo, né? Mais fácil de fazer a conta. Você comprou uma cota por R$ 100. No mês seguinte, ele te pagou R$ 1 de dividendo, que é a distribuição de lucro. No dia seguinte, vai abrir lá na bolsa, o valor dessa cota que você pagou R$ 100 vai estar R$ 99. Você perdeu dinheiro? Não, você recebeu R$ 1 de dividendo e sua cota passou a valer 99. Aí a expectativa é que depois ela volte a valer R$ 100 ou até mais do que isso. Mas isso não é uma coisa que acontece rápido. Então, ficar botando dinheiro em fundo imobiliário e esperar que daqui a 6 meses, 1 ano, você esteja com um valor bem maior, normalmente dá errado. A não ser que você esteja surfando um ciclo de alta no fundo imobiliário. Mas aí você precisa ter um conhecimento muito maior para isso. Já nas ações, não. Elas não têm essa obrigação de distribuir todo esse lucro. Claro que depende da estratégia da empresa, né? Tem muita empresa que foca em distribuir o lucro mesmo, ela não tem muito para onde crescer. Mas tem muita empresa que foca em reinvestir na sua própria operação. E aí a empresa consegue crescer muito mais. Que é o que aconteceu recentemente com a Porto Seguro, que ela mais do que dobrou de preço na bolsa. Por quê? Antes ela focava só em seguros. E hoje não. Hoje ela tem outras frentes de trabalho e a parte de seguros representa 40%, se não estiver me confundindo com o número aqui, tá? Uns 40% da receita dela. Então, ela passou a ter muito mais valor, a empresa cresceu, né? E isso é muito normal acontecer em ações. Agora, um fundo imobiliário dobrar de preço é bem difícil de acontecer. Então, você tem que pensar antes no seu objetivo, né? Se você tem o objetivo de crescimento, vai nas ações. Se você quer renda imediata, se já tem muito dinheiro, vai nos fundos imobiliários. Só que também tem uma outra questão, André, que eu acho que é legal comentar. Como a gente está falando aqui para quem é muito iniciante, ainda não está acostumado com essa flutuação de preços, pode ser que para fazer as primeiras aplicações, mas com valor baixo, vale a pena ir para fundo imobiliário, mesmo que não seja para buscar uma valorização, mas só para ter experiência, sabe? Eu gosto muito dos fundos imobiliários, apesar de concordar com isso que você trouxe.
Mas eu acho que de forma inconsciente, os fundos imobiliários se tornam mais palpável para a maioria das pessoas, né? Sim, Porque assim, concordo. sim, tem a desvalorização no dia seguinte, né? No dia seguinte, a cotação, o valor do fundo imobiliário, ele realmente tem esse desconto, mas entra naquela. A gente gosta de ver o dinheiro caindo na conta. Inclusive, esses dias eu fiz uma postagem lá de alguns fundos imobiliários que eu recebi pouquinho, mas recebi. Então, eu acho que isso para o inconsciente da Eu pessoa também fica fiz mais isso. palpável, né? Eu comprei uma cota, tudo bem que ela vai ter uma desvalorização quando ela pagar os rendimentos, mas se for um bom fundo imobiliário, uma boa gestora, um fundo imobiliário de qualidade, ele também não vai só cair, ele vai acabar subindo. Por quê? Mais pessoas vão comprar, o valor da cota acaba valorizando e a gente continua investindo aos pouquinhos. Que daí eu acho que também entra na parte da diversificação, né? Um pouquinho de ação, pensando em crescimento, um pouquinho de fundos imobiliários para poder ver o dinheiro caindo na conta e o nosso inconsciente começar a trabalhar a nosso favor. Pô, eu estou colocando um dinheiro aqui e ele está rendendo alguma coisa para mim. Eu acho que fica mais palpável para a maioria das pessoas, né, Gui? Sim, funciona muito dessa forma também. Só não pode ocupar o maior percentual da carteira que foca em crescimento, né? Eu falo isso porque ainda ontem eu atendi uma cliente que estava com 40% da carteira dela em fundos imobiliários. E ela falou que o objetivo dela é crescimento. Então eu já falei para ela, opa, vamos ter que dar uma reduzida aqui para focar mais nas ações. E uma parte internacional também, que investimento internacional é outro momento, né? Mas a carteira dela já tinha valor suficiente para a gente pensar em diversificar em ativos do exterior também, que é uma coisa que você consegue fazer pela corretora, mas foca em dar os seus primeiros passos, né? Primeiro investe aqui, junta uma quantia, se você tiver 50 mil investidos, 100 mil investidos, aí já é legal pensar em diversificar no exterior também. Se você está começando agora do zero, é besteira você se preocupar em querer se diversificar em dólar, né? Porque tem muito influencer falando. E geralmente quando eles mais aparecem para falar da importância de ter dólar na carteira é quando o dólar está nas máximas, né? Quando o dólar estava R$ 6, todo mundo na internet, todo mundo não, né? Mas todos esses influencers aí que estão só focados em vender cursos e não estão preocupados em gerar valor de fato, estavam falando para dolarizar a carteira. Aí quem fez isso com o dólar a R$ 6, agora vê o dólar a 5 e menos de 5,50, né? Tá 5,40, alguma coisa pelo que eu vi ontem, 45. E aí a carteira fez isso aqui, ó. Tem que saber a hora certa e diversificar, não é ir na onda do influencer. E é muito aquela questão de tomar cuidado com as modinhas, né? Porque, ali Boa. tá dando dinheiro, eu vou colocar dinheiro lá. Ali tá fazendo não sei o quê. Eu acho que é um passo de cada vez. Você não consegue nem investir no Brasil ainda, nas empresas daqui, né? Nos fundos imobiliários daqui. Você já quer investir lá fora, sem você entender como funciona a aplicação, como esse dinheiro vai trabalhar para você, o que você teria que pagar de imposto. Então, eu acho que um dos maiores erros dos investidores iniciantes é justamente isso, né? É querer dar o passo maior que a perna. E aí acaba se dando mal, né? Então, acho que cautela nesse momento, começar a entender, começa pequeno, começa comprando uma ação, começa comprando uma cota de fundo imobiliário e começa a entender como isso funciona, né? Qual é a variação disso no mercado, o quanto ele te paga de dividendos, eu acho que tem que pensar nisso, né? E mais um pouco também, voltado para a renda variável, o quanto você aguenta ver o seu patrimônio oscilando, porque nem todo mundo tem perfil para renda variável. E tá tudo bem, tá? Se esse for o seu caso, que você coloca seu dinheiro lá e tem muito medo de perder, então não vai para renda variável. Você pode até começar ali para os fundos imobiliários com valor pequeno, e eu já fiz isso na prática, tá? Com clientes meus que eu senti que eles não tinham perfil para renda variável, mas eles queriam aplicar em fundos imobiliários. Deixa eu ver se eu lembro agora. Era uma carteira de 100 mil. Eles queriam colocar 10 mil em renda variável. Aí eu falei, olha, eu não estou sentindo que vocês têm muito perfil para renda variável, mas eu não vou falar para não aplicar também. O que vocês acham de começar só com R$ 1.000? Porque R$ 1.000 em 100 mil não é quase nada, né? A cautela, né? É um valor que, assim, mesmo que perder tudo, não vai modificar a carteira como um todo. E também não iam perder tudo, né? Porque eu sabia os fundos imobiliários que eu estava indicando. Mas foi uma forma deles verem na prática. E nesse momento, os fundos estavam em alta. Passou alguns meses depois, começou a subir essas taxas do Tesouro IPCA, os fundos imobiliários despencaram e, como era uma exposição pequena, eles perderam R$ 50 só. Aí eu falei para eles, quando a gente teve uma outra reunião,
vocês perderam R$ 50 aqui. Se fosse R$ 500, porque eu estou convertendo, né? Se fosse 10 mil investidos, teriam perdido 500. Vocês estariam confortáveis com isso? Era um casal, né? Os dois responderam, não estaríamos confortáveis. Então, realmente, é o que eu falei para vocês. Não vale a pena focar em renda variável. Aí, o que a gente fez? Vendeu as cotas de fundos de imobiliários e a gente aplicou em aplicações mais conservadoras, que é para eles não terem esse problema de variação. Até por causa do objetivo também, né? Porque seria um outro erro aí cometido. Né? Eles estavam querendo aplicar em fundos imobiliários para usar daqui a 2 anos, para a compra de um imóvel, né, propriamente dito. E 2 anos é um período muito curto para a gente pensar em renda variável. Se for abaixo de 5 anos, na verdade, assim, 10 anos acho que é um prazo melhor para renda variável. Um prazo curto, assim, é renda fixa, porque tem previsibilidade. Né? Certo. Ô Gui, a gente falou sobre a renda fixa, né? Que eu posso emprestar o meu dinheiro e receber uns juros sobre isso. A gente falou um pouquinho da renda variável aqui, né? Na compra de ações e fundos imobiliários. Ações, ela vai ter a questão da valorização. Algumas empresas pagam dividendos também, né? Então, é uma rentabilidade. Falamos dos fundos imobiliários, que você aplica o seu dinheiro e recebe um aluguel. Você tem um imóvel e vai receber o aluguel disso. E fundos de investimento? O que seria um fundo de investimento? Fundo de investimento também é um ótimo caminho para quem não tem muito conhecimento. E mesmo para quem tem conhecimento, às vezes a pessoa não tem tempo para ficar acompanhando. O fundo, ele democratiza um pouco a forma de investir. Mas vamos lá, o que é um fundo de investimento? Para ficar fácil de entender para quem é leigo, vamos pensar no fundo como se fosse um condomínio. E como que funciona um condomínio? Cada morador de um prédio, né, um conjunto lá de prédios, ele vai pagar uma taxa de condomínio para que seja administrado o local, e quem administra é um síndico. O síndico é como se ele fosse o gestor do fundo de investimento. Isso vale para o fundo imobiliário também, né? Embora ele tenha características mais particulares, né? É um investimento de renda variável, o fundo de investimento ele não é considerado uma classe de ativo. Ele é uma forma de se investir alternativa, na qual você, em vez de escolher os ativos onde você está colocando dinheiro, você está delegando isso a um profissional que é certificado para isso. E não é a certificação CNPI, que é a minha, tá? É uma certificação própria para gestor de fundo de investimento. Então, esse é o profissional que pode usar o dinheiro de terceiros, né? Gestor de recursos de terceiros, que é o nome. Ele pode fazer esse tipo de trabalho. Aquela pessoa que você emprestou um tempo atrás para usar seu dinheiro e multiplicar, com certeza era alguém trabalhando, não é nem trabalhando, né? Mas era fazendo uns trambiques aí da vida, né? Ele multiplicou para ele. É bem isso mesmo. Né? E tem muita gente assim na internet, principalmente com abordagem de criptomoedas, né? Se alguém te abordar na internet, no Telegram, no Instagram, qualquer coisa assim, falando que você pode aplicar lá em criptomoedas e em pouco tempo o dinheiro volta para você, sai fora, que isso aí com certeza é pirâmide. E o fundo de investimento, ele é o quê? Eu coloco o meu dinheiro lá e o que tem lá dentro? Tem ações, tem fundo imobiliário, tem o que lá dentro do fundo de investimento? Ótima pergunta. Pode ter qualquer coisa em tese, porque o fundo de investimento, cada um vai ter um regulamento específico. Então, como que você vai saber se aquele fundo que você está escolhendo, o que ele investe? Você tem que analisar ele. Todo fundo de investimento, por lei, é obrigado a ter um documento que é chamado de lâmina, e essa lâmina vai estar disponível lá na sua corretora. Você pode clicar nessa lâmina, abrir e ver aonde que os recursos dele estão aplicados. Se for um fundo de ações, a maior parte do patrimônio dele obrigatoriamente vai estar alocado em ações. Não é 100%, é 67% do valor total que ele tem em carteira que vai ser aplicado em ações. O restante ele pode pôr em renda fixa ou em outras aplicações. Tem o fundo que é de renda fixa, então aí ele vai aplicar quase todo o recurso dele em renda fixa. Então é um fundo que naturalmente não vai ter muita oscilação no preço da cota. Que aí, voltando lá no assunto que eu falei de fundo imobiliário, quando você aplica no fundo imobiliário, você está comprando cotas. O fundo de investimento também, você está comprando cotas. A diferença é que você não negocia na bolsa de valores. Você aplica seu dinheiro lá direto pela plataforma da corretora. Então, é até mais fácil, né, para quem é leigo. Então, assim, eu já vi dentro daquele mercado, dentro da corretora, né, eu vi que tem lá vários fundos de investimento e cada fundo de investimento ele está focado numa determinada situação. Alguns fundos de investimento vai investir em ações
que é renda variável, outros vai ter um foco em renda fixa. Então, eu escolho aquilo que é confortável para mim. Ou eu vou colocar o meu dinheiro num fundo de investimento de renda fixa, ou o meu dinheiro num fundo de investimento que trabalha a renda variável. A diferença é que eu não preciso ficar garimpando ações, procurando onde eu vou colocar o meu dinheiro. Eu coloco ele num determinado lugar e essa empresa que vai gerir esse dinheiro. E aí eu vou tendo uma rentabilidade em cima disso, é isso? É bem isso mesmo. Tem um profissional certificado, que é o gestor do fundo, que é como se fosse o síndico do condomínio, né? Da analogia que eu fiz. Ele vai simplesmente usar o dinheiro de muitas pessoas que colocaram lá para trazer o melhor retorno possível. E dessa forma, ele consegue acessar investimentos que nós, pessoas físicas, a grande maioria de nós jamais teria acesso. Porque não é só ações e renda fixa, né? Eu falei os exemplos mais clássicos, mas o fundo pode ser, por exemplo, um multimercado. E multimercado, o próprio nome já sugere. Ele investe em vários mercados diferentes. Pode investir na Bolsa do Japão, por exemplo, lá na China. Pode investir na Europa. Tudo via fundos você consegue aplicar. E você não precisa saber nada sobre o mercado de lá. Você só precisa saber onde você está colocando o seu dinheiro, né? Ver se aquilo faz sentido para você. Se você acredita no trabalho do gestor, você pode investir naquele fundo e incluir ele na sua carteira. Pode investir também em criptomoedas, em câmbio. Tem fundo que é, por definição, fundo cambial, né? E tem fundos que são focados em ativos do exterior. Então, é muito variado a forma que a gente tem de investir. É democrático, né? Então, assim, se você quer investir, opções é o que não faltam. Certo, então vamos lá. A gente tem uma conta na corretora, certo? Falando para o investidor pequeno, o investidor comum, a pessoa que quer começar a colocar um pezinho lá na Bolsa de Valores. Então a gente comentou que a partir do momento que a pessoa tem uma conta na corretora, ela consegue comprar alguns produtos e esses produtos vai dar um rendimento para ela. A gente falou da renda fixa, onde ela empresta o dinheiro e recebe os juros. A gente falou da renda variável, onde ela pode comprar uma cota de ação e essa ação vai valorizar. Ela pode comprar uma cota de fundo imobiliário que ela pode ganhar tanto na valorização, né, dependendo da qualidade ali do fundo imobiliário, como também ela vai receber um rendimento mensal. A gente falou dos fundos de investimento que ela coloca o dinheiro dela em algum lugar e vai ter uma pessoa trabalhando esse dinheiro para proporcionar uma rentabilidade para ela. Só um adendo ali, porque eu falei, da forma como eu expliquei, dá a entender que é uma pessoa só, né? E agora você falou uma pessoa, eu lembrei disso. Na verdade, não é uma pessoa sozinha, é uma empresa, né? É uma empresa, o gestor, é uma equipe. Isso, é uma equipe, né? Porque eu, quando comecei, eu achava que era uma pessoa só, justamente porque eu tinha visto um vídeo que estava explicando dessa forma, né? Então, até retificando essa parte, tem de fato um gestor, que seria o dono, né, da empresa lá que faz a gestão, mas ele tem toda uma equipe por trás. Então, ele ainda consegue cobrir um mercado muito maior, porque geralmente ele pode ter analista CNPI como eu, ajudando ele no trabalho. E aí cada analista pode estar cobrindo um setor diferente. Pode ter uma gestora na qual tem lá um analista de commodities, um analista de varejo, um analista da parte de elétrica, cada um é especialista em algo específico. Então, ele sempre vai conseguir cobrir o mercado de uma forma muito maior do que nós, pessoas físicas. Então, eu já vi lá dentro da corretora que tem fundos de investimento a partir de R$1. Eu estou aplicando R$1 e tenho essa galera toda trabalhando para mim, para fazer o meu dinheiro render de forma consistente, é isso? É isso mesmo, embora nem todo fundo consiga gerar esses bons resultados. Então, a gente tem que ter essa cautela. A grande maioria dos fundos não consegue, né? Eles perdem até para o CDI, que é a taxa básica de juros. Mas se você escolher os bons fundos, você consegue ter um bom retorno, né? Eu mesmo indico fundos direto para os meus clientes, para que eles não tenham que ficar gastando tempo de acompanhar, porque é mais prático, sabe? É uma coisa mais democrática, mas tem que saber escolher. No caso, como eu sou consultor, eu já sei quais fundos são bons, né? Então eu vou e indico. Agora, para o investidor que é leigo, o ideal é que ele busque uma recomendação de alguém que ele conheça, que seja confiável, né? Não um influencer lá que está geralmente com conflitos de interesse. Bom, falamos sobre colocar o dinheiro em algum lugar. Tá, como que eu uso essa rentabilidade? Como que eu uso esse dinheiro? E aí, eu trouxe alguns pontos aqui, Gui. Bom, usar o dinheiro, né? Eu fui aplicando. E se a gente aplica, a gente quer usar esse dinheiro em algum momento, certo? Então, eu entendo que a forma de usarmos esse dinheiro é ou vendendo as cotas valorizadas, e aí eu tive lucro,
recebendo os dividendos dos fundos imobiliários, por exemplo, e pegando esse dinheiro lá dos rendimentos, que para quem quer acumular patrimônio não é o ideal, Sim, né? exatamente. Mas eu posso pegar lá esse rendimento e comprar minha pizza do final de semana, porque o dinheiro é meu, né? Tá lá disponível. E nos fundos de investimento eu posso fazer um resgate. Então eu uso o dinheiro ou vendendo as minhas cotas, ou fazendo um resgate, ou usando aqueles dividendos. É isso, Gui? É isso, e só faltou a renda fixa, né? A renda fixa é quando o valor volta para sua conta. Porque a gente não falou disso aqui nessa conversa hoje, mas toda renda fixa tem vencimento, porque é um empréstimo, né? Toda vez que o empréstimo é feito, já existe uma data combinada para receber esse valor de volta. Então, uma vantagem de um fundo de renda fixa para um ativo de renda fixa propriamente dito, como um CDB, por exemplo, que é o que eu falei lá no começo, é que o fundo, você coloca o dinheiro lá e ele só volta para sua conta quando você pedir o resgate. Enquanto o CDB, ele volta e muitas vezes você não vê que ele voltou para sua conta e o dinheiro fica parado lá. Então, é um erro que acontece bastante com os investidores também, que eu achei legal pontuar aqui. Legal. Falando um pouquinho aqui, galera, do medo, né, pra gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo, e óbvio, e aí vocês comentem aqui embaixo sobre outros assuntos que vocês queiram saber pra gente trazer conteúdo pra vocês. Mas se falando do medo, né, a gente soa tanto pra ganhar um dinheiro, pra ter um pouquinho ali guardado, e as pessoas têm medo de investir. E eu acho que, assim, é uma coisa que eu fiz, né? Lá no comecinho. Se você tem medo de investir, não investe aquele dinheiro que vai faltar para sua conta de luz, para sua conta de água. Pensa assim, ó, eu vou pegar esse dinheiro aqui, esses 10 reais, esses 100 reais que não vai me fazer falta para pagar uma conta. Eu não preciso dele para pagar uma conta. E compro uma cota de um fundo imobiliário. Compra uma ação, não tem problema. Eu vou lá para renda fixa, coloca um pouquinho de dinheiro lá na renda fixa, num CDB, tem CDB aí que com pouquíssimo dinheiro você já consegue estar num CDB. E começa a acompanhar o mercado, como ele funciona, independente se é na renda fixa, na renda variável, pega aquele dinheiro que não vai fazer falta para sua conta de luz e coloca ele na bolsa. E começa a entender como funciona o ciclo, a oscilação, como isso funciona. Acho que é a melhor opção, né, Gui? Exatamente, ele falou tudo, porque muita gente, quando vai começar a investir, já quer começar com 50 mil, 60 mil, que deixou anos guardado, parado lá na poupança, e acaba perdendo tudo. Muita gente, às vezes, resolve ir direto para o day trade, né? Que a gente sabe que é arriscado, é uma profissão, e day trade não é investimento, deixando bem claro aqui. Estou falando que é errado fazer day trade, tá? Eu sei que você gosta disso também, né? Não é errado, é uma atividade totalmente legalizada, mas que exige conhecimento. Então, para quem está começando do zero, passa longe disso, foca em investir mesmo. Bota seu dinheiro lá em algo que você entenda, jamais coloca seu dinheiro em algo que você não conheça, porque isso é quase que a fórmula perfeita para perder dinheiro. Uhum. Tem que entender minimamente, né? Eu, como consultor, mesmo quando eu indico alguma coisa, eu sempre explico o que é aquele investimento, quais os riscos, e espero o cliente me dar o ok antes de eu falar para ele, compra isso aqui, aplica. Porque se a pessoa não sabe, ela não entende, alguma hora vai dar ruim. Eu queria finalizar aqui, Gui, com uma crença que eu tinha e que eu fui quebrando ela aos poucos. A gente entra naquela, a partir do momento que você faz um investimento, você tem que pagar imposto por isso, né? Tem investimento que você teve lucro, você tem que pagar imposto. E as pessoas falam assim, mas eu não quero pagar imposto. eu não quero dar dinheiro para o governo. Galera, se você está investindo e você está pagando imposto, é porque você está tendo lucro. E se você está tendo lucro, é a melhor coisa, não importa se você tem que pagar imposto ou não. E o importante é que você tá sendo ressarcido por isso, né? Inclusive, num próximo momento, vamos trazer uma pessoa aqui para falar de imposto de renda. Porque a partir do momento que você entrou na B3, você pôs o pé lá nos investimentos, você precisa declarar imposto de renda, você precisa saber o que você precisa pagar para o governo. Então, é muito importante, porque é muito fácil falar, investe, põe o dinheiro aqui. Mas aí não tem o outro passo, né? O que eu tenho que pagar de imposto? O que eu tenho que anotar? O que eu tenho que guardar de informação para o próximo ano para declarar para a Receita? Então, acho que é um ponto importante também, né, Gui? Gui, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente deixar as nossas redes sociais aí para a galera? O pessoal deixar um tema aí para a gente falar num outro momento?
Com certeza, Adri. Primeiro, foi um prazer, né, trocar essa ideia contigo aqui, compartilhar esse conhecimento com o pessoal. Só complementando essa parte do imposto de renda, dá um podcast inteiro sobre isso, né? Então, e a gente vai trazer uma pessoa especialista, né? Uma especialista nesse tema. A gente pode até falar sobre isso, mas com um especialista aqui é outro nível, né? Então, a gente pode deixar essa parte do imposto para um outro momento. Mas quem está começando agora e ainda não tem essa visão, anota tudo aquilo que você investiu, onde você aplicou, a data, anota o máximo possível. Salva a nota de corretagem também, né? Quando você aplica na renda variável, na bolsa, você recebe lá por e-mail uma nota de corretagem, salva ela, deixa lá numa pasta, e aí quando a gente trouxer esse conteúdo, você vai saber o que fazer com ela, né? Sobre as redes sociais, eu tenho conta também no Instagram, no LinkedIn, é Guilherme Ferreira CNPI, e no Instagram é guilhermeferreira.cnpi, no LinkedIn é só Guilherme Ferreira CNPI. E o canal no YouTube ainda está começando, né? Então vou deixar para divulgar num próximo momento. Bom, galera, como eu falei lá no começo, eu sou um estudante do mercado financeiro, né? Ainda sou muito pequeno, mas quem quiser me seguir, eu vou começar a postar bastante conteúdo lá sobre esse tema. Adriano Chertak no Instagram, podem me mandar mensagem, qualquer dúvida que tiver, vai ser um prazer pegar na mão de cada um de vocês e mostrar realmente como colocar um pé na Bolsa de Valores e começar a ter resultados positivos. A gente vai deixar também aqui abaixo nossas redes sociais e nos sigam, nos acompanhem e deixe temas aqui que vocês gostariam de saber de forma simples e objetiva. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gui, mais uma vez. Eu que agradeço, Adri. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio.